Quais são os 5 principais mitos sobre a ansiedade que podem interferir no seu tratamento? Meu nome é João Maurício, eu sou psicólogo clínico e esse é o seu Diário da Ansiedade, onde semanalmente você tem conteúdos sobre ansiedade. Eu tinha ficado um pouco distante, estava investindo em iluminação, microfone, mas estaremos de volta aqui semanalmente falando sobre esse tema tão relevante, principalmente em pandemia, que é a ansiedade. Vamos lá, sem mais delongas, os 5 principais mitos que podem prejudicar o seu tratamento. Se ao longo do vídeo você se reconhecer em algum e fizer terapia, leva para o seu terapeuta. Mas esse vídeo é para que você coloque em prática no seu dia a dia. Todo o tratamento psicológico tem crenças psicológicas que podem interferir ou até mesmo ajudar o tratamento. E é importantíssimo você entender esses mitos para que isso não te prejudique no seu dia a dia, para que isso não prejudique a sua relação com a sua ansiedade. Vamos lá. O primeiro de todos é que a ansiedade é uma doença. Isso mesmo, isso você já deve ter ouvido falar. A cura para a ansiedade é a doença do século ou algo assim. Bom, eu queria explicar para você que a ansiedade é um fenômeno neutro. Então, ou seja, todo ser humano tem ansiedade, ela faz parte da história da espécie humana. Como todo ser humano tem ansiedade, nós não podemos tratar a ansiedade como uma doença. O que é uma doença psicológica é o descontrole da ansiedade. É quando a ansiedade sai do seu controle e começa a prejudicar a sua vida, o seu desenvolvimento. Aí sim a ansiedade pode ser tratada, mas ela não pode ser considerada por si só uma doença. Dentro dos transtornos de ansiedade nós temos vários, como o transtorno de ansiedade generalizado, nós temos o transtorno de ansiedade social, nós temos a síndrome do pânico, dentre outros. Mas o mais importante aqui é que a ansiedade por si só não é uma doença. Tá? Então, esse é o primeiro mito que pode influenciar demais, porque se você for tratar a sua ansiedade como uma doença, você vai perceber que ela não sai de você, ela não pode ser extirpada de você como se ela fosse uma doença onde a pessoa faz uma operação ali, tira e você não é mais ansioso ou você não sente mais ansiedade. Isso é impossível. Então entender isso é compreender que o tratamento da ansiedade é para que a ansiedade te ajude, inclusive, no seu dia a dia. Eu sei que pode parecer difícil para você imaginar isso, a ansiedade te ajudando no seu dia a dia, mas é perfeitamente possível e é importante dentro do tratamento que os psicólogos e terapeutas elucidem essa questão para as pessoas. Porque se você for buscar a cura da ansiedade, você está buscando um tratamento que está fadado ao fracasso, já que a ansiedade faz parte da arquitetura mental, faz parte da experiência humana na Terra. Eu tenho ansiedade, você tem ansiedade, seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, seu vizinho, todo mundo tem ansiedade. Ou seja, a ansiedade não é uma doença porque todo mundo tem. Bom, o segundo mito, eu anotei aqui para não me perder nas contas, né? O segundo mito é a ansiedade precisa ser evitada. Esse é um mito que leva a mais ansiedade. Frequentemente, pacientes que aparecem em clínica, eles vêm com esse pensamento, não é? Eles precisam evitar a ansiedade, o desconforto da ansiedade a qualquer custo. E normalmente isso gera os próprios transtornos de ansiedade. Perceba, o indivíduo que tem ansiedade social. A ansiedade social é um tipo de transtorno onde a timidez é exagerada, onde a pessoa tem medo da exposição, tem medo de ser rejeitada por outras pessoas em público. Né? Então ela tem dificuldade de se relacionar intimamente também com as pessoas, de falar sobre sentimentos, etc. Mas tem dificuldade também de se expor, assim, quando ela está sendo avaliada por outras pessoas. Então a ansiedade social, quando ela começa no indivíduo, ali provavelmente na adolescência, ela inicia e aí o indivíduo começa a evitar situações onde a ansiedade aparece. E isso faz com que ele crie menos habilidades sociais, como falar em público, se comunicar, expressar seus sentimentos, dizer não, dentre outras coisas. E conforme ele vai evitando essas situações, menos habilidoso ele vai ficando e mais ansiedade ele vai tendo. Então, é previsto dentro dos principais tratamentos relacionados à ansiedade que o indivíduo enfrente essa ansiedade com abertura, com aceitação, acompanhado, né, e dentro de um processo gradativo que respeita os limites do indivíduo. O terceiro mito é que a ansiedade é impaciência, né, é apenas impaciência. E na verdade a ansiedade não é apenas isso. Né? A ansiedade é um sentimento que antecede algo, ele sempre está antes de algo importante, algo significativo da sua vida, mas não é apenas impaciência. Resumir a ansiedade apenas à impaciência significa dizer que você só precisa ser paciente
para se livrar da sua ansiedade ou para lidar melhor com a sua ansiedade. A ansiedade envolve diversos fatores. Quem sofre com ansiedade sabe que envolve sintomas físicos, vários pensamentos sobre o futuro. Frequentemente pessoas que sentem ansiedade, elas têm dificuldade de lidar com incertezas, dentre outras coisas. Tá? Então, definitivamente a ansiedade não é apenas impaciência. O terceiro mito é que a ansiedade se resolve com pensamentos positivos. E na verdade isso também é um tipo de evitação da ansiedade. O pensamento positivo ele é importante e tem seu papel dentro do processo terapêutico, mas ele não resolve a ansiedade. A ansiedade é muito mais do que pensar positivo. Vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que você esteja ansioso, ansiosa para fazer uma apresentação no dia de amanhã sobre um determinado tema da sua área. E aí de repente você começa a ter pensamentos do tipo, eu não vou conseguir, não vai dar certo, ou algo assim. E de repente vem um pensamento do tipo, eu não sou bom o suficiente para fazer isso. E você começa a evitar esse pensamento. Mas ao mesmo tempo você não está fazendo nada para se preparar. E quando você avalia a sua rotina, o seu dia a dia, você percebe que realmente você não está preparado o suficiente para fazer aquela apresentação. Nesse sentido, mudar o seu pensamento sobre a apresentação não vai te dar competência para ser melhor naquilo que você vai apresentar. Você só vai se enganar. E nesse sentido, esse pensamento negativo está correto. E aí o que muda não é o pensamento, é o comportamento. Por isso, o pensamento positivo tem um papel importante, mas ele por si só não resolve sua ansiedade. E o quinto e não menos importante mito é que a ansiedade se trata apenas com medicação. Bom, esse é um mito muito frequente e na verdade tem muitos casos que não dependem da medicação para o tratamento. E outros dependem do tratamento combinado, que se trata do tratamento terapêutico e do tratamento medicamentoso. Quem vai fazer essa avaliação é um psicólogo e um psiquiatra. Então, nem sempre o uso da medicação é recomendado. Muitas das vezes o uso da medicação é uma forma de evitar a sua ansiedade. Mas como eu disse no início do vídeo, você é um ser humano sem tirar a ansiedade em diversas situações e se você fizer apenas o uso da medicação para tratar a sua ansiedade, você não vai aprender habilidades necessárias sobre inteligência emocional, educação emocional para você lidar com a sua ansiedade no seu dia a dia e isso pode posteriormente gerar a dependência dos fármacos. Eu espero ter te ajudado com esses mitos. Lembre-se, todos esses mitos que eu falei, se em algum deles você se reconhece, leve para o seu terapeuta, leve para a sua vida se você não fizer terapia, considere fazer o acompanhamento terapêutico, que é algo muito importante para o tratamento da ansiedade. Um abração, eu espero vocês aqui no canal e não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque toda semana terão vídeos importantes sobre o tema ansiedade aqui. Eu estou trazendo muito conteúdo bacana. Reservei um espaço de tempo aqui na minha semana para gravar um vídeo por semana para vocês. Então, não percam nada, se inscrevam e compartilhem esse vídeo com mais pessoas que vocês acham que podem ajudá-las, tá bem? Um abração e até mais!